O que o relógio estava fazendo no espaço? Bem, em um dos meus últimos vídeos, recebi o desafio de tentar criar minha própria versão de Ben 10 Absolute, baseado nas minhas afirmações. E como eu gostei do desafio, e tava sem ideia de vídeos, por que não tentar? Então hoje irei apresentar a vocês a minha versão de Ben 10 Absolute, pelo menos o que seria o primeiro arco. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Falando de Desenhos. Bem, começando pela trama inicial, não vou negar que seria possível pegar um pouco da lore do reboot acerca do Vilgax. Aqui, Vilgax seria alguém que ajudou Azimuth a criar o Omnitrix, visando formar um exército para dominar outros povos, o que era contra o princípio de paz que deu a ideia de criar o aparelho, e portanto, uma guerra intergaláctica estaria acontecendo. Guerra essa que levaria a um ataque a Galvan Prime, resultando no Omnitrix sendo mandado para alguém de confiança. A questão aqui é de que o Vilgax não teria só tido parte de sua forma drenada para o Omnitrix, como ele estaria totalmente dentro do relógio. Falando então da família Tennyson, acredito que não se precisa mudar muito acerca deles. Todo o plot das férias de verão já é um bom ambiente, que permitiria trabalhar tranquilamente toda a família. Já comentei sobre o Benny poder lidar com problemas em casa na nova HQ, então fica meio chato repetir esse recurso aqui. Mas dado o fato de que a HQ ainda não lançou, vamos tentar. Eu acho que poderia ser um arco apresentado aos poucos, não sendo dito logo de cara o que o Benny estaria enfrentando, mas sim dar pequenos sinais para ir falando conforme a HQ fosse lançada por meio da própria interação dele com a Gwen, e ambos iriam melhorando sua relação conforme fossem conhecendo mais sobre o outro, mas mantendo sua troca de farpas no início. Após se unir ao Omnitrix, de um jeito não muito diferente do original, a trama se seguiria com o primeiro embate contra um super vilão, que como eu disse no vídeo anterior, gostaria que fosse o Doutor Animal, usando aquela floresta como centro de criação dos seus mutantes, e capturando a família Tennyson, obrigando Ben a usar seus aliens pela primeira vez, causando um estrago enorme na floresta, o que já iniciaria uma das primeiras grandes tramas dessa versão, a família Tennyson tentando encontrar um jeito de se livrar do relógio, ao mesmo tempo que começa a ser investigada pela equipe de contenção de aliens, liderada pelo Tenente Steel. Seguindo a trama principal, 2 agentes seriam então mandados para pegar o Omnitrix, Tetrax, a mando dos encanadores, e o 66 a mando do Império Indo-Oceano, mas um terceiro vilão também estaria nessa operação, Malware, que teria causado o ataque a Galvan Prime, sendo influenciado pela consciência do Vilgax dentro do relógio, que o convenceria de que Azimuth não queria curá-lo e que pegar o Omnitrix era a única forma de se consertar de seus bugs. Sendo assim, Malware estaria atrás do Omnitrix e uma parte dele teria caído na Terra junto do relógio. Mas enquanto isso fosse se construindo, os Tennyson continuariam investigando o relógio, com Max indo atrás de um dos seus antigos contatos dos encanadores, que aqui já poderiam ser inúmeros personagens. Phil, assim como no reboot, Senhor Vapor, como citado anteriormente, ou até mais arriscadamente, Arthur Bayman, membro dos Cientistas Secretos, e fascinado por aliens. Dentre as opções que pensei, eu tendo a preferir o Vapor, já que ele poderia aparecer como um colecionador de artefatos antigos, o que poderia render, por exemplo, o primeiro contato da Gwen com magia, se caso ele tivesse um dos amuletos de Bezel junto com ele. No caso, essa seria uma das primeiras pistas do passado do Vomax, que teria conhecido os encanadores na juventude, e sendo um dos poucos terráqueos a ter contato com os aliens, visto que a existência deles estaria ameaçada por um grupo ainda misterioso. Mas as tentativas do Vomax de se comunicar com os encanadores acabariam frustradas pelo ataque do 66, com seu contato acabando morto, e a família Tennyson, percebendo que só restava aprender como aquele aparelho funcionava, se seguindo a partir daí alguns arcos paralelos para aprimorar as habilidades do Benny com o Omnitrix. E enquanto isso fosse acontecendo, a contenção de aliens seguiria progredindo em sua investigação, capturando o Tetrax antes que ele pudesse chegar ao Omnitrix, e carregando o que sobrou do 66 depois do mesmo ter esbarrado com o Malware, que agora era o último atrás do Omnitrix. E falando na contenção de aliens, o plano então seria ir estudando mais sobre o Benny e descobrir mais sobre o Omnitrix, por meio do próprio Tetrax, e projetar um grupo feito para conter essa ameaça, os 10 negativos. Mas enquanto esse plano ocorrer, Steel perceberia cada vez mais o quão seus superiores pareciam esconder coisa dele e desenvolveria uma simpatia maior pelo Tetrax, e descobriria assim a existência dos encanadores, enquanto a família Tennyson viria descobrindo um pouco mais sobre quem está atrás deles, e desconfiando cada vez mais do Vomax, sendo a partir daí que seríamos introduzidos aos Cavaleiros Eternos, como parte desse mistério. Seguindo o plano dos 10 negativos, acho que uma medida mais apropriada seria apresentar inicialmente cada vilão, para eles enfim se unirem em um único plano para acabar com o Benny, em uma formação meio Esquadrão Suicida. E qual seria sua formação? Doutor Animal. Já tendo lutado com o Benny, ele teria sido encontrado após sua
derrota e estaria trabalhando para a contenção de aliens. Tetrax, mantido em cativeiro e sendo obrigado a lutar para a equipe. Polegares, Ácido e Mortrança, vilões aleatórios, derrotados em algum momento da trama. Clancy, outro vilão aleatório derrotado em um arco menor. 6-6, mandado para pegar o Omnitrix, derrotado pelo Benny, quase morto pelo Malware e salvo/contido pelo Steel. Kev Levin, já estava na posse da equipe de contenção de aliens, e seria usado como cobaia para testar o poder do Omnitrix. Sendo sincero, um dos personagens com mais potencial para dar um arco, apresentando um pouco de sua história contada no Força Alienígena, e destacando ainda mais o nível de crueldade da contenção de aliens, dispostos a colocar uma criança para lutar contra outra para seus próprios propósitos. Malware, o último a ser pego pela organização, depois de ter seu próprio momento enfrentando Benny, conseguindo pegar o Omnitrix, mas se saindo frustrado ao ser derrotado pelo Benny com uma nova transformação, o Gax. E é claro, Tenente Steel no comando da operação. Antes do embate realmente acontecer, gostaria de dar destaque a alguns dos outros plots. Primeiro, a Gwen tendo mais contato com magia, usando o amuleto de Bezel mais frequentemente do que na série clássica, e talvez podendo encontrar os outros. Segundo, é claro, a ameaça crescente do Vilgax, que estaria atormentando Benny em seus sonhos e se manifestando por meio da nova transformação, deixando o Benny cada vez mais viciado em se transformar no Gax, usando esse alien cada vez mais e se tornando ainda mais violento. Então, chegaríamos no grande embate, os 10 negativos versus o Benny. Uma briga bastante acirrada, com o Benny usando o Gax para acabar com os 10 negativos de forma impiedosa, mas o lapso de consciência do Benny acabaria levando a vitória dos negativos, usando um armamento projetado para desativar o Omnitrix temporariamente e capturar o Benny. Com a missão concluída, Steel finalmente poderia descansar dos seus serviços, mas incerto sobre o resultado da missão, optaria por espionar o que realmente era tudo aquilo, percebendo que a equipe de contenção de aliens havia sido contaminada pelos Cavaleiros Eternos, que agora usariam a galeria de DNA do Omnitrix para identificar e expurgar toda a vida alien na Terra. Enquanto isso, Max revelaria a Gwen sobre o seu passado como um encanador, se preparando para salvar o Benny, que nessa altura do campeonato, já estaria sendo usado como antena para o extermínio. Mas com a invasão da família, toda a estrutura começaria a ruir, resultando no Omnitrix entrando em curto e permitindo que Vilgax assumisse total controle. Vendo a situação que havia sido causada, com Benny totalmente sob o controle do Vilgax, os tênis agora teriam que achar um jeito de salvá-lo se aliando aos 10 negativos e burlando seu plano. Não sei se quero entrar muito em detalhes, até porque eu não pensei tanto nisso, mas a batalha se encerraria dentro do subconsciente do Benny, conseguindo eliminar o Vilgax de dentro do Omnitrix, e assim, voltar para sua forma humana, encerrando o primeiro arco com o fim do Vilgax. Será que não? O que se seguiria depois? Acredito que toda essa trama poderia abranger todo o período das férias de verão. Sendo assim, os próximos arcos da vida do Benny acompanhariam sua vida após as férias de verão, com a equipe de contenção de aliens se desfazendo, a ameaça dos cavaleiros cada vez mais evidente e a presença de aliens lentamente sendo mostrada na Terra. Sem esse problema de comunicação, o Benny enfim começaria a interagir mais com os encanadores, e com Galvan Prime ainda se reformando e sem sinal de Azimuth por enquanto, permaneceria com o Omnitrix até Segunda Ordem, tendo seus novos arcos dedicados a treinar com o Omnitrix como uma espécie de encanador honorário. Se fosse para pensar em perigos futuros, acredito que o arco seguinte deveria focar em perigos dentro do próprio planeta Terra, como usuários de magia, apresentando vilões como Rex, ou os criminosos da Cidade de Baixo. Obviamente aliens novos, sendo apresentados conforme a trama for passando e o amadurecimento do Benny sendo mostrado. Talvez ao invés de termos um time skip para Força Alienígena, a HQ poderia deixar que o tempo passasse normalmente, e assim veríamos o Benny crescendo e se tornando um herói cada vez melhor. Mas então é isso. Qual a sua opinião sobre a minha versão de Ben 10 Absolute? Deixe nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like e se inscreva. E até logo.